E muito importante em relação ao nosso povo, em relação ao nosso patriarca, né, ao que aconteceu com o nosso patriarca Avino, Abraham Avino, né? Também nossa saudação a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando. Um Shabbat Shalom a todos vocês que até agora estiveram conosco nas rezas do Shacharit e continua conosco no momento da leitura pública da Parashá. E agora vocês terão essa oportunidade de também estar participando com seus comentários, com suas perguntas, e falando de onde você está, né? Qual é a sua cidade, como está chegando o sinal, se vocês estão sendo abençoados realmente com essa transmissão que parte daqui da Anusim Brasil. Para nós é um privilégio contar com vocês que estão à distância acompanhando o serviço religioso. Temos vários participantes que estão conosco. Nós temos hoje nosso Zaquém Shemuel Zakai, que está lá com uma comunidade sefaradita de Santarém, né? Que Hashem possa estar abençoando esse serviço que está sendo representado hoje lá no Sim Brasil, através do Rosh Shemuel Zakai, né? E que eles possam estar cada vez mais crescendo e nos unindo nossas forças juntos, né, para nós crescer juntos no conhecimento da Torá, no aperfeiçoamento e fazendo a nossa teshuvá, o nosso retorno, as nossas raízes, retornar ao nosso povo, né? Nós como sefardita, nós como os Benei Anussim, temos certa dificuldade para fazer esse retorno, mas graças a Hashem nós estamos conseguindo andar, né? E vamos andar juntos até que, porque o nosso alvo é um, né? Então vamos andar juntos. Todos vocês que estão nos acompanhando, faça contato conosco e você também pode se organizar em sua cidade, né? Conseguir reunir um minyan e começar aí a fazer o serviço religioso, né? Junto com a sua família, junto com seus amigos, em sua cidade, em sua região, certo? Nós temos aqui vários participantes que estão nos acompanhando. Temos o Sebastião Silva, mandando um Shabbat Shalom para nós, da Paraíba. O Marcos Yakir, o Grupo Anusim de Salvador, né? Lá de Marcos Yakir, né? Sebastião Silva, mandando seu recado aqui, pedindo por favor que reze pelo tio de Sara, que está na UTI. Então vamos lembrar isso quando nós fizer nossas rezas, a Amidá, vamos colocar na presença de Hashem o pedido do nosso amigo, nosso Sebastião Silva, né? Pelo tio de Sara. Temos a Hanna Bereshit, de Brasília, Distrito Federal, a Tânia Caramari, né? De Minas Gerais, Juan Pablo, José Aparecido Alves, assessoria de treinamento, Shabbat Shalom a todos, Yara Carneiro, Andréia Calhau, né? Andréia Calhau, de Salvador, Andréia Calhau, né? Nossa representante também lá, que faz parte do grupo, né? Da Andréia Calhau, lá de Salvador, compõe o grupo de Salvador, né? Temos mais aqui, Herblon Cunha, do Rio de Janeiro, né? Acho que deve ser, de São Paulo. Nós temos várias pessoas que estão nos acompanhando, e na sequência nós vamos estar falando de mais nomes que estão acompanhando nós aí. Não deixe de participar. Se você está pela primeira vez nos acompanhando, você se inscreva no canal aí e você vai receber estudos semanais aí, você pode estar compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos,
né? E dessa maneira nós vamos andando junto, né? A Paraxá de hoje, ela é muito maravilhosa, porque ela mostra para nós as qualidades de Avraham Avinu, né? Como era o comportamento dele na época, em seu habitar, enquanto ele vivia, na comunidade em que ele vivia, no meio daquela cultura que não condizia com a vida dele. Ele não condizia com a cultura dos povos da sua época. E ele veio a se destacar justamente por isso, porque a personalidade dele fazia o diferencial na sua região, onde ele morava, né? E nossos sábios comentam que a personalidade de Avraham Avinu era destacado pelo amor ao próximo que ele tinha, pela hospitalidade que ele tinha com todos, e que ele não fazia diferença entre os seus parentes, entre os estranhos. Nossos sábios comentam que a sua casa, a sua tenda, havia portas de todos os lados, né? Por todos os quatro ventos, né? Havia portas. Alguém sabe para que havia as portas? Várias portas na tenda dele. Depois vocês comentam. Mais tarde vocês vão ter essa oportunidade. Espera aí, um após o outro. Oi? Para receber as visitas, exatamente. Porque ele, pela sua generosidade e a sua maneira de hospedar os viajantes, então ele tinha porta de todos os lados da sua casa, para ele poder avistar os viajantes, né? E ele tinha esse hábito, e justamente foi o que aconteceu quando os Malachim foram visitá-lo. Aí nos fala que ele estava onde quando os Malachim estavam passando? Estava na porta da tenda. Petach Haoher. Estava na porta da tenda e avistou os 3 homens que vieram e pararam diante dele. Ficaram parados diante dele. Porque realmente os anjos não estavam ali por acaso, eles estavam com uma missão. E a casa de Abraão estava no seu caminho, né? Porque o Eterno tinha um propósito com Abraão, né? Com Abraão. E quando ele viu os 3 homens, ele disse, olha, ele correu ao encontro deles e prostrou-se na presença deles. E disse, olha, meus senhores, você tem achado graça aos olhos dos meus senhores? Venham até a minha tenda. Aqui tem uma árvore, tinha uma árvore certamente maravilhosa, né? Aquela sombra na terra do deserto ali, terra árida, aquela sombra maravilhosa. Disse, chega, recostai debaixo desta árvore. Talvez, né? E enquanto eu vou preparar um pão e água para vocês recostai aqui na sombra da árvore, lavai vossos pés. E na época que o povo andava pelo deserto, um dos hábitos era lavar os pés para tirar a canseira, né? Tirar a caloria do caminhar pelo deserto. E então, quando ele lavava os pés, aliviava, né? Isso, restaurava as forças. Então, essa era uma maneira de ajudar os viajantes. Então, se eles lavassem os pés, comessem pão, aí estaria pronto, então, para continuar a sua caminhada. Só que ele não ficou só na água e para lavar os pés e no pão. Ele correu, diz a Paraxá, nos relata que ele correu para Sara e disse, pega aí uma porção da melhor farinha e faz os bolos, faz as tortas, né?
faz as tortas, e correu ali entre onde estavam os seus animais, e falou para o servo: prepara aí o quê? Um bezerro, entre os melhores, prepara um, com rapidez, rápidos, para nós alimentar nossos visitantes. Então, isso levou em conta diante de Deus, porque era costume dele fazer isso, mas simplesmente porque era costume ele fazer isso? Não, porque no seu coração ele permanecia o amor para com o próximo, independente dele conhecer ou não. Ele nunca tinha visto aqueles cidadãos, e ele procurou tratar da melhor forma possível, né? E aí, depois desse acolhimento, eles disseram: agora nós vamos continuar nosso caminho. Mas antes teve um episódio interessante, que quando eles estavam ali ainda se alimentando, um deles falou para ele: onde está a sua esposa? Onde está Sara, sua esposa? Ele disse: está aí na tenda. Mas ela, na verdade, ela estava ali atrás da porta, estava escutando ali a conversa dos visitantes, né, com seu marido. E aí ele diz: olha, sua esposa vai conceber e vai ter um filho. No Olam Rabá, no ano vindouro, né? No Olam Rabá, não, no Xanarabá, né? Xanarabá. Por volta desta mesma época, segundo a contagem da mulher, quando ela concebe para ter filho, ela vai ter um filho. E ela estava escutando lá e riu-se, e os anjos viram, ou sentiram que ela riu. Riu de que forma? Porque qual era a idade do casal? Abraão estava com 99 anos, né? 99 anos. E Sara já também era avançada em idade. E ela riu e falou: mas como pode? Eu já cessou meu costume, o costume da mulher para que possa conceber, né? Então é impossível acontecer isso. Aí o anjo falou: olha, Sara riu, mas o que você acha que é impossível para vocês, por acaso é impossível para Deus, que sabe todas as coisas? E confirmou: não, você vai ter um filho. Por mais que ela quis negar, né, que não havia rido, né, mas os anjos haviam entendido o que passou na mente e no coração dela, né? E com isso Abraão creu piamente nas palavras dele, por mais que Sara havia duvidado, justamente por causa da idade e da impossibilidade física deles, né, dela principalmente. E isso não foi uma barreira, porque Abraão confiou, e realmente ocorreu isso, né? Mas quando eles se despediram e seguiram o caminho, a Paraxá nos fala que Abraão continuou diante do Eterno ali, porque eles falaram a missão para eles. O Eterno disse para eles: será que isso pega bem, fica bem eu fazer isso, essa grandeza, essa grande maravilha, né? E sem contar para Abraão? Abraão é um homem justo, um homem temente, um homem amoroso, e como eu vou esconder isso dele? Uma vez que ele há de instruir os seus filhos nos caminhos que eles devem andar. Então eles revelaram a sua missão. E quando eles saíram, então Abraão se curvou diante de Hashem e começou a suplicar a favor de Sodoma e de Gomorra, né? Começando então o seu pedido
se porventura houvesse 50 sadiquim naquelas cidades, se Hashem os pouparia pelos 50, e Hashem foi confirmando, né? E ele foi se atrevendo, diminuir de 10 em 10, 50 para 40, para 30, para 20, até chegar em 10. E Hashem falou para ele: olha, por amor aos 10, eu não destruirei as cidades impenitentes. E olha que eram quantas cidades? Quem mais se atreve? Falem no microfone que eu não vou falar. Quantas cidades eram no total? Eram 5 cidades, né? E de acordo com os nossos sábios, isso daria, os 10 daria 2 para cada cidade, né? E nesses 2 para cada cidade entraria Ló e sua esposa, né? E a família contando já com os 10. Então, nós vemos que Abraão, com essa atitude, preencheu o propósito de Hashem, né? Porque, segundo nossos sábios, Hashem fez essa visita a Abraão justamente para dar essa oportunidade para Abraão. Justamente para dar a oportunidade para Abraão interceder pelo ser humano, pelos habitantes das cidades impenitentes. E ele teve essa oportunidade. Nossos sábios falam que Hashem pensou consigo: se eu não der essa oportunidade para Abraão, as pessoas vão falar de Abraão, que Abraão não se importou com a humanidade. Então eu vou dar essa oportunidade. E ele intercedeu, fez o máximo possível, chegando a 10, e daí também se extrai o Minyan, né? Hoje nós temos como meta na Anusim Brasil organizar serviços religiosos em todas as regiões do Brasil onde tem pessoas que buscam pelo retorno, pelo aperfeiçoamento, pelo cumprimento das mitzvot, organizar grupos de no mínimo 10 homens, que foi o número mínimo que Abraão pediu para Deus, que se houvesse 10 homens lá, as cidades seriam poupadas. E Hashem disse: se tiver 10 homens, a cidade será poupada. Então, a partir daí, então, nossos sábios, nossos rabanim, organizaram então o serviço religioso, um serviço religioso completo a partir dos 10 homens, né? E que os 10 homens representam a sua cidade, representa a sua localidade, e pelos 10 homens a cidade é abençoada, a cidade é protegida, né? A cidade é amparada pelos 10 homens, pelos 10 tzadikim, né? Eshrei tzadikim. Então hoje nós lutamos por isso, né? Hoje nós lutamos por isso, organizar grupos de 10 ou mais homens para o cumprimento das mitzvot, né? Para abençoar o nosso Brasil, né? Abençoar a nossa cidade brasileira, através dos descendentes que estão espalhados por todas as regiões do nosso país, né? E que muitos buscam se encontrar na história e não se encontra uma barreira muito grande para se encontrar na história, porque a história do nosso povo ficou por muitos e muitos anos debaixo do tapete, né? Ninguém se falava da história judaica no nosso país. E nos últimos tempos isso tem aflorado, né? Tem aparecido, e as pessoas hoje que veem uma possibilidade de um retorno, buscam por isso, mas muitas vezes se encontra sozinho, em um ermo, né? Uma situação que não consegue, luta de uma forma ou de outra e não encontra um meio. E Baruch Hashem, que a Anusim tem proporcionado esse meio,
né? Esse meio para as pessoas se reencontrarem e voltarem a praticar Torá. Ou praticar Torá pela primeira vez, né? Uma vez que são filhos dos cristãos novos, que deixaram a prática e os seus filhos não tiveram a oportunidade de praticar Torá, mas que hoje sentem essa necessidade. Quando a alma judaica renasce em sua vida, a alma judaica busca por isso. E então que nós possamos ter essa personalidade de Abraham possa estar em nós e que nós possamos cultivar isso em nós, o amor ao próximo. O Talmud fala que, alguns dos nossos sábios que escreveram o Talmud, fala que esse amor ao próximo tem que ser um amor incondicional, imparcial. Tem que ser para os nossos irmãos israelitas e para com o Goi também, porque dessa forma é que Abraham agia. O amor dele era imparcial, irracional, e não tinha nação, não tinha raça para ele. Todos ele considerava todos seres humanos, todos a semelhança de Hashem. E dessa forma nós devemos agir hoje também, buscar abençoar a todos. Nós temos na Haftarah de hoje, eu ainda não passei a oportunidade para o Minyan. Quando vocês quiserem falar, se sintam à vontade, né? A oportunidade está para o Minyan, para as Nashim, as mulheres, que todos possam participar aí com suas perguntas e seus comentários. Nós temos na Haftarah de hoje que fala sobre dois aspectos de hospitalidade, né? E as bênçãos, as brahot que vêm sobre a hospitalidade, sobre aqueles que praticam a hospitalidade, né? Eu vou deixar para comentar mais para frente, e vocês até podem comentar também dentro desse assunto. Começando então com o Abraham. Justamente eu quero entrar nesse assunto da Haftarah, que essa Haftarah, como todas, né, elas são escolhidas o assunto que assemelha ao assunto da Parashá. E essa de hoje não é diferente, que ela também fala sobre a Shunamita, né, que ela e seu esposo, eles eram velhos e não tinham filhos. E ali o profeta Elisha, então, através da sua, como ela foi generosa com ele, de fazer até um quarto separado para hospedá-lo, então ele desejou fazer alguma coisa por ela, pelo casal, e ele então fez isso, prometeu a eles um filho, e ela concebeu e teve um filho. Também é o mesmo que Sara, né, que eles eram avançados em idade, tanto Sara como Abraham, e eles tiveram filhos. Também eu quero dizer sobre a função dos anjos. Aqueles 3 anjos, eles estavam ali para anunciar a vida e também a morte. Porque a vida, porque anunciou o nascimento do filho de Sara e Abraão, Isaque, e a morte anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra e as outras cidades. Então esta era a função daqueles anjos. Certo. Agradecendo aí a participação de Luiz Marinho, de Elaine Vieira, de Garapuava, Elaine Gonçalves e Eliette Vieira, de Lima, de Garapuava, dando aí um Shabbat Shalom. E André Calhau, já comentamos, né? Ele tem de Minas Gerais, nossos amigos de Minas Gerais que nos acompanham, vocês aí também poderão estar se organizando, né? Nossos arrim do Rio de Janeiro, né? Que estão no nosso próximo evento aqui, estarão sendo representados por alguns que estarão conosco, poderão também estar se organizando aí no Rio de Janeiro, né, para começar aí o serviço religioso com o Minyan de Rio de Janeiro. Luciano?
Gostaria de, inicialmente, complementar o que o Roche Zaquim falou e o que o Raver Avram disse. Roche Zaquim falou que nós devemos ter a personalidade de Abraão em nós, né? Quando cantamos o Davi no Rai, nosso Pai vive, na música, isso se confirma no dia a dia de todos nós. Nós temos que colocar em prática as qualidades de Abraão, né, que são inúmeras, e complementar o que o Abraão falou. Qual foi a última parte que você falou, Abraão, sobre os anjos? Isso mostra, perfeito, Abraão, a unidade de Hashem, né? Que o anjo veio dar uma má notícia e o anjo também veio dar uma boa notícia. E isso é errado. Isso nós falamos na nossa oração, no Shema Israel. Vaierá a Parashá dessa semana, segundo o livro do Rabino Daniel Mizrahi, Bereshit, os Patriarcas e a Educação. Vaierá apareceu-lhe pode ser interpretado de 3 formas, como significando reiá, que significa visão, ou alcançar e atingir um objetivo desejado, como significando irá, temor, para nos ensinar que todo aquele que tem temor a Deus merecerá alcançar e atingir a sua inteligência. Isso foi alcançado por Abraão Avino depois de passar pelos 10 testes. Assim ele foi chamado de temente a Deus, como consta nessa Parashá em Bereshit. Então, na Torá, nós vemos um comentário de Rashi aqui, em Gênesis 18, e apareceu-lhe o Eterno junto a Eloné, planícies de Mamré, e Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. Segundo Rashi, Eloné, Mamré, o Targum Onkelos traduz essas palavras por planícies de Mamré. Mamré era um dos amigos de Abraão, e foi ele quem o aconselhou a obedecer a Deus quanto à circuncisão. Vemos aqui a importância de um amigo, de termos uma boa amizade. E quando rezamos, afasta-nos dos maus amigos, é disso aqui que vem, né? Nós temos que ter o bom amigo que nos aconselha, a boa companhia. E Lot, ele chegou a ser próspero apenas por estar na companhia de Abraão. Ele conseguiu a prosperidade. Quando ele se afastou de Abraão, ele encontrou as dificuldades. O tzadik, a pessoa que é a luz, a pessoa que procura estudar a Torá, a pessoa que forma o minyan. O minyan, vejam, meus irmãos, Hashem não destruiu o Egito, ele fez o seu povo sair do Egito, mas ele não destruiu o Egito. Quantas coisas Hashem fez, mas ele não chegou a destruir. Ele destruiu grandemente a humanidade na questão com Noar, mas as cidades de Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades, ele chegou a destruir pela ausência de um minyan. E o minyan também não existia em Noar. Não existiu o minyan em Noar. A importância de termos a sinagoga, a importância de nos reunirmos, a importância de rezarmos, fazermos as rezas, cumprirmos os mandamentos, as mitzvot, né? E termos uma vida santificada é importantíssima. É muito importante o minyan na sua cidade. Você que nos acompanha pela internet, é importante que você cumpra essa mitzvah tendo um minyan, 10 pessoas, 10 adultos, devidamente apropriados, né? Um minyan kasher, aí com os seus detalhes que não vem ao caso a gente levantar agora, numa outra oportunidade nós podemos levantar. Aí, continuando, nós vemos a importância de, conectados com a Torá, de entendermos o que Hashem quer de nós, o que Hashem quer de nós no nosso dia a dia, a cada pulsar do nosso coração, a cada batida que anseia por Ele. E aí vem uma pergunta: por que existe a questão de Abraão e a hospitalidade?
Por que Abraão, com todas as qualidades que foram mostradas nessa paraxá riquíssima que é Vaierá, como todas as outras paraxot da Torá, são importantes, claro, mas em especial essa Vaierá tem inúmeros detalhes e ela se mostra um livro muito interessante de história, mas sabemos que a Torá não é a história apenas, a Torá é um manual de instrução. Cada palavra, cada letra, Zaquen, você sabe disso, nós sabemos, cada palavra, Avram, significa alguma coisa que quer ser dita a nós por Hashem. Então vamos lá, vamos tentar entender por que Abraão tinha essa questão da hospitalidade. Em Bereshit 21:33 está escrito que Abraão plantou um eshel. O Rashi traz em seu comentário duas interpretações sobre o significado dessa palavra. A primeira é que este seria um pomar de árvores frutíferas para poder oferecer de suas frutas para as visitas. A segunda é que ele teria construído um pequeno albergue para hospedagem, contendo vários tipos de frutas para os hóspedes. A palavra Eshel possui 3 letras e cada uma delas representa as condutas de Abraão ao receber as visitas: dar de comer, de beber e fazê-las pernoitar. A letra Aleph alude a Ahilá, que significa comida. A letra Shin alude a Shitya, que significa bebida. A letra Lamed alude a Liná, pernoitar. Esta letra também pode aludir à palavra Levaiá, que significa acompanhar, mostrando que Abraão acompanhava as suas visitas depois de tê-las recebido. Naquela linha que eu coloquei, de que temos que saber o que Hashem quer de nós com as nossas atitudes e o que nós temos que retificar, pois vivemos numa grande escola rumo ao Olam Rabá, a intenção de Abraão com essas condutas era reparar, retificar o que seus ancestrais tinham feito de errado. O pecado de Adão. Adão cometeu o pecado comendo a fruta, Noar pecou bebendo vinho e se embriagando, e os habitantes de Sodoma pecaram em não deixar as visitas pernoitarem. Portanto, Abraão reparou essas falhas cumprindo, ensinando e difundindo essas condutas no ato de receber visitas. Aí ele conta uma história aqui, conta que um homem se dedicava a receber visitas em sua casa. Ele comprava dos melhores alimentos e das melhores bebidas para satisfazer aos seus visitantes. Certo dia sua casa pegou fogo. Ele ficou muito chateado, mas se conscientizou de que tudo que Deus faz é para o bem. Depois de ele reformar a casa, ele não perdeu o hábito que tinha e continuou a receber as visitas. Em outra ocasião, outra péssima notícia, sua casa pegou fogo novamente. Dessa vez, o homem foi consultar o rabino-chefe da cidade, o Rebbe Israel de Konzitz, que era um homem justo e santo. O Rebbe lhe revelou um grande segredo. Quando ele recebia as visitas, ele somente dava de comer e beber, mas não as acompanhava e nem as deixava pernoitar em sua casa. Então o rabino disse que este era o motivo que provocava os incêndios. Por quê? Na gematria, ao dar apenas de comer e beber aos hóspedes da palavra Eshel, ficava faltando a última letra, Lamed, pois as visitas não pernoitavam e não eram acompanhadas. Assim, a palavra se transformava em Esh, significa fogo. Desse dia em diante, o homem começou a deixar as suas visitas pernoitarem em sua casa e sempre as acompanhava. Assim, a paz voltou a pairar em seu lar. Meus irmãos, quando reconhecemos a nossa conexão com a alma judaica, quando sentimos que essa conexão nos faz vir à sinagoga e nos faz cometermos o ato mais maravilhoso que existe, que é a Teshuvá, que é a volta às nossas raízes espirituais. Dentro dessa perspectiva espiritual, nós temos que saber algo muito importante para as nossas vidas. O Yehudi, o Bnei Anusim, seja qual classe judaica, que na verdade é uma única classe, tem que entender que ele é um, que ele tem de fazer parte de uma unidade. Ele tem que buscar
reconhecer o que Hashem quer na sua vida. E ele vai ter que fazer algo muito importante, que é agir. O Yehudi tem que partir para a ação. Não adianta ficar parado, não adianta ficar esperando, não adianta ficar imóvel. Se ele não agir, se ele não prestar atenção nas rezas, se ele não se concentrar com Kavaná na Tefilá, se ele não praticar o Tzedakah, se ele não trouxer vela, se ele não trouxer o vinho, se ele não vir à sinagoga, se ele não participar com a comunidade, ele não vai ser um judeu. Ele vai ser tudo. Ele vai fazer parte de uma certa unidade. Ele continua sendo filho de Hashem, ele continua sendo tudo, menos um judeu. Aqui nós vemos que Abraão tentava retificar uma falha de Adão e Eva no jardim do Éden. Nós temos que retificar as nossas falhas no nosso jardim do Éden, que é a nossa casa, que é o nosso trabalho, que é o nosso dia a dia na rua, agindo, não esperando as coisas acontecer. Tem uma música que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E isso provém da nossa alma judaica. O agir, o se movimentar, o se mexer, o de buscar, o de ir visitar o doente, o de ir praticar essa mitzvah, o de prestar atenção com Kavaná na Tefilá e ser uma pessoa generosa. Abraão, conforme o Roche trouxe, a generosidade de Abraão, a generosidade dele, a personalidade dos nossos patriarcas, dos nossos mestres, dos nossos ramim da Torá. Nós temos que, mesmo na nossa infinita e pueril existência, porque Abraão disse: eu sou pó. Foi isso, Zaqueu? Eu sou pó. Davi também disse que não era nada, que não era ninguém. E Moshe, quando Hashem chega e diz: vai libertar o meu povo, mas quem sou eu? Mesmo nesse tamanho que nós nos enxergamos, nós temos que buscar sermos maiores com atitude. Muito bem, obrigado, Tavinho, pelo comentário, muito interessante, do Abraham, do Tavinho, dentro desse contexto do amor, né, da generosidade, da hospitalidade. A Janaíra Alauk está dando um Shabbat Shalom aqui, diz que o sinal está ótimo em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Então, maravilha, né? Continue conosco aí. Nosso amigo Luiz Marinho faz uma pergunta. Uns diz que era uma visão de Abraham. Então, na visão, os mensageiros comeu os bolos e carne, ou foi na vida real? Foi na vida real, né? Foi na vida real. Nossos sábios comentam em relação a essa capacidade do ser humano se habituar, né, com situações, né? E dos anjos, do ser humano e dos anjos. Ele cita a situação que o ser humano pode viver como anjo e o anjo pode viver como ser humano, né? Por exemplo, quando Moshe Rabbeinu subiu ao monte para estar diante de Hashem, ele teve a capacidade de viver como anjos durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Algo que é quase que impossível, você ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, sem comer pão, sem comer nada e sem beber água. Então, o nosso sábio diz que ele viveu 40 dias e 40 anos como anjos. Os anjos, quando desceram a Abraão, eles viveram como seres humanos, comeram e beberam como seres humanos. Não que houvesse a necessidade, mas foi um momento em que eles viveram como seres humanos, né? E aí ele fala assim sobre a nossa capacidade local e regional, nós também se habituar com os costumes locais e regionais, né? E aí a gente vê uma diferença entre o cristianismo e entre o judaísmo, porque o judaísmo busca
busca um meio para sobreviver entre todas as situações. Viver de acordo com a cultura de cada cidade, de cada país, aonde ele vive. Compartilhar uma vida, né? E diferente, que o cristianismo já procura se afastar, se desmembrar do mundo e viver diferente, né? Então existem muitos costumes que o judaísmo procura a viver, se habituar e se atualizar. Por isso nós dependemos de nossos rabanim, né, dos conselhos de nossos sábios, porque como a humanidade foi evoluindo, né, veio as novas visões, as novas formas, os novos ensinamentos, as interpretações da Torá. E hoje nós temos muitos livros, muitos comentários dos nossos sábios que nos instruem a maneira de nós viver hoje, de nós praticar Torá hoje, de acordo com o ambiente de hoje. Sim. E também, Zaquim, respondendo a esse nosso amigo internauta, na Torá existem vários níveis de entendimento da Torá. Quando alguma coisa quer dizer outra na Torá, mas linkada essencialmente a ela, não é distorção, é um entendimento, aí nós partimos para a gematria, nós partimos para a cabala, nós partimos para outros efeitos, para outros, entre aspas, artifícios que a Torá coloca, outros caminhos para que a gente entenda, que é o caso da Torá oral também. Mas nesse caso os anjos comeram mesmo, inclusive Deus estava ali, e os anjos, eles se alimentaram, e há também uma dúvida, mas eles misturaram leite com carne, né? Eles comeram o bolo. Aí vem uma pergunta, naquela época não tinha Torá, mas incrível que Avraham cumpria a Torá, sem existir a Torá, ele não misturava a carne com leite, mas a ordem dos alimentos ali, ele serve o bolo, ele serve o leite primeiro, e depois ele serve a carne, que é um costume nosso, dado por Moshe, de não misturarmos a carne com o leite. Então aquilo realmente aconteceu. Certo. Sim, se você come a carne, só respondendo aqui, se você come a carne, você só pode comer leite 6 horas depois. Se você come leite e você quer comer carne, você tem algumas comunidades esperam até 1h30, outras 1 hora, e outras apenas lavam os dentes com água, tiram todo o resquício de queijo, e aí podem comer a carne. Essa é uma norma do Kashrut. Certo. Então acho que está respondido aí para o nosso amigo Márcio, né? Fugiu. Nós temos várias pessoas que estão acompanhando nós aí, e parabéns por estarem até agora conosco, né? Já passamos do meio-dia, né? Mas vocês estão de parabéns, né? E vocês podem fazer suas perguntas, sim, sem problema. Nossa irmã, ele sumiu aqui. Apareceu. Obrigado. Deixa eu me encontrar aqui de volta. Andréa Calhau, lá de Salvador, está confirmando aqui o grupo deles lá de Salvador. Parabéns a vocês aí de Salvador, né? Vamos lá, quem mais? Olha aí, nosso amigo Márcio Maquinas, de Boston, Estados Unidos, está acompanhando com nós. Baruch Hashem, por isso, né, pela sua presença. Que eu faço, uma pergunta aqui, Emane, né, Christian? Emane Suzigan, o que eu faço para se tornar um judeu e praticar Torá? Não sou um judeu, formalmente, mas a minha alma é. Isso que é interessante, a sua alma ser uma alma judia, né?
Para você praticar Torá, não precisa você ser judeu de sangue. Para você praticar Torá, basta você voltar-se ao Deus da Torá, ao Deus de Israel, ao Deus dos judeus, que entregou a Torá. A Torá, segundo nossos sábios, ela foi entregue no deserto, no Monte Sinai, em um local aberto, sem dono, digamos assim, justamente porque ela serviria para as 70 nações existentes, foi entregue a Moshe, e Moshe passou para Israel. Israel passou a ser o povo da Torá, o povo incumbido de cumprir, de em primeira mão cumprir Torá e levar o conhecimento da Torá para os demais povos. Então a Torá é para todos, para todo aquele que tem em si a alma judaica, que tem o desejo de cumprir Torá. Existe um midrash interessante. Quando Hashem foi entregar a Torá para as nações, aí uma nação conversando com Hashem, Hashem diz assim: olha, vocês querem receber a Torá? Nós queremos, tá? Mas vocês não vão poder matar. Não, mas nós gostamos de matar, então vocês não vão receber. Aí foi lá para outro povo e o povo fez a mesma pergunta: olha, nós gostamos de adulterar. E o que a Torá diz? Aí Hashem falou: a Torá diz que é proibido adulterar. Não, nós gostamos de adulterar. Aí chegou para o povo judeu e Hashem falou: olha, vocês não podem matar, não podem adulterar, não podem fazer isso, aquilo. E aí um judeu pergunta, levanta a mão e fala: mas é de graça? É de graça, então nós queremos. E aí o povo judeu, claro, uma anedota, o povo judeu aceitou a Torá. Mas a Torá, ela mais do que um grande presente de Hashem, ela é uma grande regra que nos é passada. Então, qual o nome da nossa internauta? Bom, enfim, a nossa internauta perguntou como se tornar Emane. É um nome masculino ou feminino? Feminino. É um nome dúbio, né? Masculino. Masculino. Então, nosso amigo, você tem duas maneiras, aliás, três. A primeira e mais importante é entrar em contato com a Anusim Brasil, com o Shimon, que ele vai orientar o que você tem que fazer. Se você quiser fazer parte da Anusim Brasil e ser um Binei Noach, você vai seguir 7 leis. São 7 leis que você vai seguir e vai conseguir ler Torá, vai conseguir seguir a Torá. E se você quiser ser judeu, você terá 613 mandamentos e terá que passar por todo o processo de conversão. Um processo de conversão que vai ser orientado pelo Rosh Samuel e também feito por um rabino ortodoxo devidamente credenciado para que você se torne um judeu da comunidade Anusim Brasil. Mas você pode participar da comunidade Anusim Brasil não sendo um judeu, como o Zaquim falou, a Torá foi entregue no deserto para 70 nações, sendo um justo dessas nações, sendo alguém que pode ser considerado um Bnei Noach, um filho de Noach, que seguem as 7 leis de Noach, e não os 613 mandamentos, e ele não é um Bnei Noach, não é menos importante que um judeu. Isso. Ele tem o mesmo status. O judeu apenas, ele faz parte da família de Abraão, e apenas é estranho falar, mas é que é uma grande responsabilidade e um grande presente, um grande regalo que nós recebemos de Hashem para fazermos o trabalho de Hashem, o avodá Hashem. Isso é ser judeu. O judeu, existem práticas a mais que ele tem que cumprir, mitzvah, mandamentos, rezas que ele tem que fazer. Por exemplo, o judeu, ele tem que rezar Shacharit, fazer a Minhá e o Arvit. O Bnei Noach não precisa fazer essas 3 rezas, mas os 2 seguem Torá. Então hoje o gentio, ele tem 2 opções, Ele pode cumprir as leis de Noach, ou se ele tem desejo de ser um judeu, se tornar um judeu, ele vai passar pelo processo de conversão e vai viver uma vida judaica, Então tem isso. Olha que interessante, o nosso amigo lá dos Estados Unidos,
Ele diz que está numa luta, né, por buscar a sua identidade, né, tá? Essa luta aí que ele está lutando, porque os seus antepassados já ficaram pelo caminho, né, e ele está lutando pela identidade, né? Essa luta não é só a tua, nosso amigo, é a nossa também. Todos estamos lutando por isso, né? E ele comenta que Abraão esperou 100 anos, né? E ele pode esperar o tempo que for preciso, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem por isso. Então, nós vamos ficando por aqui, tá muito interessante, nós poderíamos continuar falando, essa paraxá é rica em detalhes, mas nós vamos ficando por aqui, vamos para nosso Kiddush, e vamos retornar à tarde com as rezas de Arvit. Vocês podem nos acompanhar também o serviço de Arvit, a partir das 19h30, é isso, Shimon? A partir das 19h da tarde, o nosso serviço de Arvit e de Havidalá na sequência, né? Então, vocês estão desde já convidados a estarem conosco. Na página 391, Kiddush para o dia de Shabat. Se apartares do Shabat o teu pé e não prosseguires as tuas empresas no meu santo dia, se ao Shabat chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Eterno, e eu te farei subir às alturas da terra, e te alimentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno falou. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel um sinal é ele para sempre, que em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Estejas lembrado do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o Shabat do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tuas cidades, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e o mar e tudo o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e santificou-o. Savri Maranã. Baruch atah Adonai Eloheinu
Lehaim. Shabbat Shalom a todos.